Bom, como a gente já revisou aqui a anatomia e viu que dor de ouvido pode ser várias coisas que estão associadas e próximas ao ouvido, né? Desde até uma dor de cabeça, até uma disfunção de ATM ou uma otite de fato. Agora a gente vai tentar abordar esse paciente aqui que está com uma otalgia. Então o paciente chegou, tem uma otalgia, você não tem otoscópio, esqueceu o otoscópio. Primeira pergunta que você vai fazer para o paciente: como é que está a sua audição? Diminuiu sua audição? Né? E aí isso já vai criar dois paradigmas. Por quê? Se o paciente tiver diminuído a audição, significa que existe alguma coisa emperrando a passagem do som, né? Seja no conduto, seja na orelha média, ou houve algum comprometimento da cóclea. Então qualquer coisa que tiver para fora daqui, o pavilhão, o músculo temporal, a ATM, a parótida, não vai interferir, portanto, na audição. Então a gente já sai e discrimina dois grandes grupos de doenças. Então, não afeta a audição, disfunção de ATM, cefaleia ou parotidite. E digo ainda mais, 99,9% das vezes vai ser disfunção de ATM, até dos pacientes em geral, como um todo. Tá? A gente está falando que disfunção de ATM é provavelmente a queixa de otalgia mais comum no pronto-socorro. Então, o paciente que tem otalgia e vai ao pronto-socorro, muita grande chance de ele ter disfunção de ATM. Beleza, como é que a gente vai diferenciar aqui disfunção de ATM de cefaleia e parotidite? Bom, a disfunção de ATM vai ter dor no côndilo mandibular, na hora que você palpar, o paciente vai relatar um estalo, vai ter história de bruxismo, ele vai ter contraturas musculares, né? Se você palpar dentro da boca, você vai perceber que o masseter dele está endurecido. E ele pode, aí vem um fator de confusão, falar que está com uma plenitude, uma sensação de um ouvido tampado. Esse é um cuidado que tem que ter. Existe uma diferença entre a perda auditiva e a sensação de tampado, então seja específico na hora de perguntar isso para o paciente. Pois bem, e o outro lado da moeda, o paciente que tem alteração auditiva. Aí a gente vai cair em duas otites, tá? Basicamente na otite externa e na otite média. Tem alteração auditiva. Existe otite externa sem alteração auditiva? É raro, mas acontece bastante. Na verdade, pode acontecer porque se tiver um quadro muito inicial, o inchaço, né, da parede do conduto não vai ser o suficiente para a gente causar aqui realmente uma perda auditiva, tá? Mas não tem problema. Por quê? Porque a segunda pergunta, na verdade, a segunda coisa que a gente vai fazer é palpar o tragus. A gente vai apertar aqui o tragus. Se o paciente relatar dor, você perceber dor na hora que você palpou o tragus, isso é otite externa, isso não é otite média. Otite média não dá dor aqui fora. Otite média, a dor está lá dentro. Não tem como a gente fazer isso, tá? Mas ainda estou na dúvida e eu estou sem otoscopia. Vai para a história clínica. A história clínica é completamente diferente, né? Então, qual é a diferença? Poxa, otite externa usou um cotonete, cutucou, entrou água, estava na praia, né? E diferente da otite média, que ele é um quadro secundário ao quê? O catarro do nariz foi para dentro do ouvido. Então, o paciente vai relatar, pô, estava resfriado, estava tendo febre, de repente meu ouvido ficou tampado e aí começou a doer, né? Então, aí a história clínica, ela é o suficiente para separar a externa da otite média. É isso. Diagnóstico feito, aí a gente pode partir para o tratamento, mas eu também vou deixar isso para o próximo vídeo.